Deus seja com todos nós, para a glória de Deus. Estamos em campanha, a derrubada das muralhas de Jericó, conforme Josué capítulo 6, conforme a palavra de Deus descrita em Josué capítulo 6. E vamos entender, para a glória de Deus, o que significa, o que é essa derrubada das muralhas de Jericó. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos para a palavra de Deus que está em Josué capítulo 6, versículo 1. Diz assim: Então Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía e ninguém entrava. E o Senhor disse a Josué: Vê, tenho dado na tua mão Jericó e o seu rei, e os homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. Assim farás tu por 6 dias. E 7 sacerdotes carregarão diante da arca 7 trombetas de chifres de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes soprarão as trombetas, e sucederá que quando eles derem um longo toque com o chifre do carneiro, e quando ouvirdes o som da trombeta, todo o povo gritará com um alto brado, e o muro da cidade cairá completamente. E o povo subirá, cada homem direto à sua frente. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, aqui em Josué capítulo 6, que Deus já tinha entregado Jericó, uma cidade cananeia de povo, e povos e nação cananeia, nas mãos de Israel. Mas por que a Bíblia descreve, do versículo 1, que Jericó estava firmemente fechada por causa dos filhos de Israel? Porque Jericó, com seu povo e rei, já tinham ouvido falar da fama, dos acontecidos, do Deus de Israel através do povo, da nação de Israel. O que Deus estava fazendo através de Israel, vencendo através de Israel. O Deus que abriu o mar vermelho para Israel passar na saída do Egito. O Deus que assim também abriu o Rio Jordão para Israel passar. E Israel já tinha vencido vários combates e vinha vencendo vários combates naquelas cidades circunvizinhas. E Jericó, com medo, retraiu-se e fechou-se. Antigamente, uma cidade fortificada, ela se caracterizava da seguinte maneira: o rei daquele povo, daquela nação, ele mandava fazer barricadas, ou então ele construía muros ao redor da cidade, para que a cidade não fosse tomada, saqueada, roubada, para que a cidade não fosse invadida. Então vemos aqui que Jericó se opôs a Israel. Mas só que Deus já tinha dado uma palavra, já tinha estabelecido uma palavra. E quando Deus estabelece uma palavra, uma promessa para alguém ou algo,
vai se cumprir. Ainda que Jericó se oponha ou resista, como tentou resistir à tomada de Israel a Jericó, a vitória de Israel a Jericó, a invasão de Israel a Jericó, a possessão de Israel a Jericó. Jericó, com o seu rei e o seu povo, tentaram resistir. Tentaram inibir, anular a vitória de Israel. Mas só que Deus, com a sua infinita grandeza e onipotência, pois é o Todo-Poderoso, já tinha entregado. E aí Deus estabelece estratégia para Israel, para que Israel vencesse a oposição, a resistência, a firmeza do oponente, porque aqui Jericó representa um oponente. Aqui Jericó representa uma situação adversa. Aqui Jericó representa o nosso adversário, nosso inimigo, que tenta às vezes resistir firmemente para tentar atrapalhar, para tentar inibir, para tentar neutralizar, anular, retardar, para tentar não fazer acontecer aquilo que Deus já estabeleceu para a sua vida, para o seu caminho, para os seus caminhos, para os seus projetos, para os seus sonhos, para a sua família, para o seu filho, sua filha, para algum parente seu. Que aqui, caracterizado como a terra prometida, aquilo que Deus já tinha estabelecido para Israel como bom, agradável e perfeito. Então vemos uma resistência. Por que não dizermos uma resistência do diabo? Porque Jericó aqui representa Satanás, pois é o nosso adversário, nosso inimigo, que tenta muitas vezes resistir, mas a Bíblia vai dizer em Tiago que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se demonstrarmos fraqueza no dia da adversidade, a nossa força é vã, é fraca. Nós temos que ser mais valente do que o valente, a Bíblia fala isso. Nós temos que mostrar firmeza, não largar a nossa fé. E dizermos a Jericó, a situação adversa, a situação desfavorável, ao problema, a causa, a calamidade, que está totalmente desfavorável, dizendo que não, mas nós dizemos que sim, porque Deus já entregou Jericó a mim e a você, como terra prometida para nós, assim nós possuirmos e desfrutarmos do melhor de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então a muralha representa o obstáculo colocado pelo diabo. A muralha representa o problema, a enfermidade, a escravização, o cativeiro a qual você se encontra, a qual um filho seu, uma filha sua, um primo, um parente, um conhecido, uma conhecida se encontra. Toca a trombeta, meu irmão. Toca a trombeta. Ah, mas eu não tenho entendimento. Passa para alguém que tem entendimento para a glória de Deus. Anuncia, compartilha.
Seja um canal de bênção na vida das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua muralha hoje? O que te impede, o que está te impedindo, o que está tentando te neutralizar, te inibir? É como se você estivesse nadando contra a correnteza. Qual é a sua muralha hoje? Determina, começa a tocar a trombeta, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Começa a determinar a sua vitória, começa a orar, a repreender, a ordenar que a muralha caia por terra. Porque Deus já entregou. Versículo 1 do capítulo 6. Palavra de Deus a Josué. Vê, tenho dado na tua mão Jericó, e o seu rei, e os seus homens fortes e valentes. E vós rodeareis a cidade, todos vós homens de guerra, e andareis ao redor da cidade uma vez. A Bíblia vai dizer, nos versículos aqui posteriores, que Deus estabeleceu uma estratégia. E qual foi a estratégia que Deus estabeleceu? Jericó estava no centro, a cidade, que Deus já tinha entregado a Israel. Porém, ela se opõe, por ser uma cidade fortificada e ter os muros fortificados ao redor dela, ela se opõe. Olha, ninguém sai e ninguém entra. Mas só que Deus já tinha entregado. E agindo Deus, ninguém impedirá. Só falta tomarmos posse e determinarmos com fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Ordenar que saia, que desapareça, que volte para o lugar de onde veio, lançado para o inferno, para nunca mais voltar, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a estratégia que Deus deu a Israel, a Josué, com os anciãos e os levitas e sacerdotes foi o seguinte: olha, vai ser 7 dias. E no primeiro dia, todos vós vão lá com a arca da aliança, juntamente com os sacerdotes e levitas, e mais 7 sacerdotes, com cada um desses sacerdotes com uma trombeta tocando, soando o som da trombeta. Isso significa o quê? É você orando, é você determinando, como a Bíblia fala, orai sem cessar. É você ordenando, é você estando firmemente grudado, apegado na palavra do Senhor que já determinou que Jericó é sua. Que a terra que mana leite e mel é sua. A terra prometida é sua. O que Deus estabeleceu para você é seu. Tome posse, a sua saúde, a sua libertação, a sua paz, o seu casamento restabelecido, restaurado, a sua vida social restabelecida, sua vida financeira em paz, sem acúmulo de dívidas, sem problemas, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Sua vida financeira, meu irmão, sem dores. Todas as áreas da sua vida, porque essa é a boa e agradável e perfeita vontade do Senhor para a sua vida, para a minha vida, para todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Uma vida plena com Deus. O casamento do seu filho, da sua filha.
a saúde do seu filho, da sua filha. Aquela causa na justiça resolvida. Eu não sei qual é a sua muralha hoje, mas creia que Deus já entregou Jericó nas tuas mãos, pois ela é a terra prometida, assim como os homens fortes e valentes daquela cidade e o rei daquela cidade. O principado, o atuante, Deus já entregou. O seu adversário, que não é físico e sim espiritual, Deus já entregou nas vossas mãos. Assim como já tinha entregado nas mãos do rei Davi. O que faltava era tomar posse. O que falta para nós herdarmos, vivenciarmos, desfrutarmos do melhor de Deus para as nossas vidas é tomar posse, é determinar. E nada ao seu redor, seu derredor, o seu externo pode roubar isso de você. Pois foi Deus quem deu a você. Amém, meu irmão? E a estratégia que Deus deu a Israel foi, a cada dia, dentre esses 7 dias até o 6º dia, era dar uma volta inteira ao redor da muralha de Jericó. E quando fosse andando e rodeando a cidade, beirando ali a muralha de Jericó, os sacerdotes, os 7 sacerdotes que estavam na frente da Arca da Aliança, porque a Arca da Aliança representa a presença de Deus. Se Deus não estiver no seu combate, você não vence, porque o seu combate é espiritual, não é físico. O nosso combate, a nossa guerra é espiritual, não é física. Então, se a Arca da Aliança, se a presença de Deus não estivesse com Israel, dando a volta pelo muro, pela muralha de Jericó, ao redor da muralha de Jericó, seria vã, seria em vão. Não teria acontecido nada. Agora, com Jesus Cristo, nós somos muito mais do que vencedores. Sem Ele, nada podemos fazer, mas com Ele somos muito mais do que vencedores. Creia nisso, tome posse disso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a Arca da Aliança estava presente ao redor da muralha de Jericó. E o povo ali estava ao som da trombeta dos sacerdotes. E no primeiro dia Deus falou a Josué, olha, só dá uma volta ao redor da muralha, tocando, soando a trombeta. E volta. No segundo dia, outra volta da mesma forma, da mesma maneira. Versículo 14 do capítulo 6. E no segundo dia, eles rodearam a cidade uma vez e retornaram ao acampamento. Assim o fizeram por 6 dias. Então, até o 6º dia foi assim. E sucedeu que no 7º dia, eles se levantaram cedo ao raiar do dia. Versículo 15 do capítulo 6. E rodearam a cidade da mesma forma 7 vezes. Então perceba que até o 6º dia só foi uma volta. E no 7º dia, completando o 7º dia, foram 7 voltas. E na 7ª volta, versículo 16. E sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo, gritai,
pois o Senhor vos entregou a cidade. Exaltai, louvai, adorai, agradecei. Começa a agradecer, meu irmão, por aquilo que Deus já te deu, já te entregou. Mas, bispo, eu não estou vendo, mas Deus já te deu. Traga à existência aquilo que não existe. Pois é exultando, é louvando, é adorando, é bradando que as muralhas cairão. É ordenando, é dando um pulo, um grito de exultação e dizendo: as muralhas caíram, porque Deus assim fez cair, pois já tinha te entregado em nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 16, e sucedeu que na 7ª vez, quando os sacerdotes sopraram as trombetas, Josué disse ao povo: gritai, pois o Senhor vos entregou a cidade. E aí, as muralhas caíram. O muro que outrora era forte, fortificado, ninguém saía, ninguém entrava, caiu por terra. A objeção do diabo, o obstáculo, a resistência de Satanás caiu por terra. Se preciso for, passe 6 dias, passe 7 dias, mas não largue a sua fé, não largue a sua determinação, a sua palavra, a sua ordenança para Satanás e os seus subalternos, para Jericó e os seus homens fortes e valentes, e o seu rei ali. Acabou, Jericó, pega tudo o que é seu e sai em nome do Senhor Jesus Cristo, pois Deus já me entregou. É meu, é seu, meu irmão. Tome posse. Ordene ao tumor, ao câncer, à AIDS, à bactéria, à infecção, ao vírus, à fratura, ao mal-estar, à dor na cabeça, à enxaqueca, à cólica. Meu irmão, ordene, tome posse, ordene que saia. Eu não sei qual é a sua muralha. Ordene a insônia, a síndrome do pânico, o transtorno bipolar, a diabetes tipo 1, tipo 2, a hipertensão, a má circulação sanguínea, um inchaço nas pernas. Ordene, determine, se preciso for, 6 dias, 7 dias, mas esteja. Lembre-se, com a presença de Deus, a Arca da Aliança. Se não tiver a presença de Deus, a Arca da Aliança, você não vence. Porque sem Cristo, nada podeis fazer. Ele falou isso aos discípulos, aos apóstolos, quando estavam preparando eles. Olha, sem mim, nada vocês poderão fazer. Mas comigo, vós sois muito mais do que vencedores, porque é Cristo que nos concede a vitória. E já te concedeu a vitória. Tome posse em nome do Senhor Jesus Cristo. Determine a causa na justiça que Deus já resolveu, que Deus já te entregou. Ordene toda objeção, negatividade de Satanás, obstáculo, oposição, resistência do diabo, de Jericó, desapareça, pois já caiu, cairá em nome do Senhor Jesus Cristo. Determinando, orando, tocando a trombeta, persistindo firmemente, porque você tem que ser mais valente do que o valente, espiritualmente falando.
Amém, meu irmão? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E assim, Jericó foi tomada. Jericó foi destruída, com todos os povos que ali estavam, adversários de Israel, da nação de Israel. Uma cidade cananeia destruída, assim também como o seu rei destruído. E Israel só ficou com o que Deus ordenou que ele ficasse. Fora isso, toda a cidade foi destruída, foi queimada. E ficou lá como testemunho e testificação do que Deus realizou e faz, para que todos os povos ali ao redor soubessem que Deus é o único Deus de Israel, nosso Deus, todo-poderoso, que faz e desfaz, que realiza prodígios e maravilhas, e que todos começariam a atemorizar, a ficar receiosos, porque Deus estava com Israel. Deus está com você, meu irmão. Deus está com você. Amém?